Hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher. E antes de qualquer coisa, homem, eu quero me dirigir a você e dizer que não adianta você querer essa mulher que você vai ouvir aqui nessa noite, se você não for o homem que você ouviu quarta-feira passada. E se você não escutou a pregação como homem, você deve ir lá no canal do nosso YouTube ouvir. Não adianta você chegar em casa e dizer assim para sua esposa: viu o que o pastor falou? Você está ouvindo, né? Mas sem antes dizer para você, homem: viu o que o pastor falou semana passada também? Viu o que a Bíblia nos ensinou? Se você falhar no seu papel, homem, você não terá essa mulher, né? Eu acho, Miguel, que vai acabar, não sei se vai acabar essa pilha, não sei. Se eu ficar no vento aqui, vocês têm misericórdia que a gente troca rapidinho e depois o estagiário recorta o que tiver que recortar, né? E a esposa do estagiário já reclamou com ele, né? Ó, não gostei da posição da gravação do vídeo, você tem que melhorar a posição da gravação do seu vídeo, que se tiver conteúdo, mas não for apresentável, as pessoas não vão te assistir, né? Eu escuto, o estagiário escuta, porque a esposa dele, o Júlio já estava esperando, o Júlio sabia quem era o estagiário, já estava esperando para ele dar um chute, né? O estagiário caiu, já entrou chutando, né? Não tem essa com ele. Mas nós vamos buscar melhorar. Está chegando equipamentos, já adquirimos novos equipamentos, compramos novos equipamentos que irão agregar isso tudo. A gente precisa agora, irmãos, só de um bom piloto, né? Um bom piloto para assumir esses equipamentos aí e ajudar a gente. Se tiver um carro bom, mas não tiver um piloto, não adianta, né? A gente vai engatilhando aqui, né? Batendo cabeça, cutuca, aperta até aparecer o som, né? E aumenta aqui. Mas daqui a pouco vai fluindo, né? Não tem problema. A gente está no processo e nessa caminhada do processo a gente desenvolve. Mas nós vamos pensar sobre o papel da mulher à luz das Escrituras. Eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Eu vou ler, Miguel, e vou usar hoje a NVI, tá bom? Talvez, se tiver condição de disponibilizar na tela igual a mim, será bom para o público não ficar perdido, talvez, em algumas palavras que são um pouco diferentes dentro do mesmo princípio dela, mas diferente, às vezes dá um ruídozinho na comunicação. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim a palavra de Deus: esposas, cada um de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Preste atenção, inicialmente aqui, continuando responsabilizar o homem pelo papel da mulher, porque desde a ordem da criação foi assim. O homem é o responsável coadjuvante da criação da mulher, porque Deus usa da sua costela para criar a mulher. Então Deus é o Criador, Ele cria a mulher. E quem que é o personagem secundário da obra da criação? É o homem. Dessa maneira, o homem, sem nenhuma dúvida, é o principal responsável por produzir diante do Senhor uma discípula, uma mulher bíblica que ame a Ele. Qual é o primeiro discípulo de um homem? A sua esposa. É a sua esposa. Quando eu ainda estava no seminário, o pastor Heber sempre brincava comigo, porque o pastor Heber já era pastor fazendo seminário, né? E ele perguntava assim: e aí, já está pastoreando? E eu falava com ele: ainda não. Ele falou assim: mas você já namora, né? Eu falei assim: então você já está treinando. E depois, quando eu fui para a Água Fria, fiquei um período ainda ali conhecendo a igreja me conhecendo. Esse período durou 3 anos, né?
Aí o pastor Heber, eu já era casado, o pastor Heber perguntava: e aí, está pastoreando? Eu falei: ainda não sou pastor. Ele falou assim: agora você já casou. O primeiro discípulo de todo homem é a sua esposa. E todo homem é um pastor, se ele for casado. Miguel está lendo um livro chamado Pastores da Família, e é um soco na boca do estômago de todo homem. Todo homem deve ler esse livro, porque chama uma responsabilidade familiar muito séria com relação a esposa e filhos. E nesse livro, o Voddie Jr. chama atenção para um caráter masculino, à luz das Escrituras, que vai produzir na sua esposa, na sua família, o caráter de Deus. Se nós olharmos o texto, o apóstolo Paulo está fazendo recomendações diretas para crentes. Ele está dizendo para esposas crentes que elas devem se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Observe que o exemplo que o apóstolo Paulo usa para que a esposa venha se sujeitar é o Senhor. Não está dizendo submeta-se ao seu marido como a um capitão da guarda pretoriana, um dominador bruto, truculento, como ao Senhor. O apóstolo Paulo já apresentou para os Efésios a pessoa e obra de Cristo Jesus, o Salvador por excelência, o gracioso, o maravilhoso, príncipe da paz, aquele que executa a salvação com misericórdia e graça. Então, o modelo, o apóstolo Paulo traça, que é Cristo, o que ele fez, quem ele é o exemplo do marido. E essa esposa, no Senhor, deve entender esse padrão para a sua vida, através da vida do seu marido. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo. Observe que o apóstolo Paulo não tenta colocar uma mulher sobre o domínio de um homem desqualificado, de um homem que está torto, de um homem que não tem caráter, porque o próprio caráter do homem é medido por Cristo. Dito Paulo que Cristo é o exemplo. Então o homem está lá, ele é negligente, ele é insolente, ele é acomodado, ele é descansado, ele é inoperante, ele acorda, é desorganizado, não bota o lixo para fora, não arruma nem sequer a sua cama. O homem deveria ser o primeiro a acordar. Se ele é o segundo a acordar, já tem uma coisa errada, né? Não arruma, não é organizado, ele está todo descompensado. E aí ele quer uma mulher que se submeta a ele. Já que ele não consegue, através do caráter de Cristo na sua vida, produzir uma discípula que confia em Cristo através da vida dele, ele passa a impor a obediência e não produz uma mulher bíblica. Quando Cristo dá a sua vida pela igreja, ele chama para ele toda a responsabilidade de salvação, e como cabeça ele estabelece a sua vida em troca da vida da igreja. Ele dá a sua vida, está disposto a entregar o que for possível, a fazer o que for possível, a comprar com o preço que for exigido a sua esposa, a igreja gloriosa. E ele vai apresentar essa igreja gloriosa a Deus por sua vida. Olha o padrão, olha o mistério que é o que o apóstolo Paulo está comparando. Cristo vai apresentar a igreja gloriosa, a sua noiva, a Deus, nas núpcias da salvação e da glorificação eterna, e Ele mesmo é que é o responsável por fazer isso. E esse é o exemplo para o homem. Nós queremos produzir esposas gloriosas, esposas santas,
esposas bíblicas. Mas nós não podemos, como homens, deixar de empregar tal energia exigida pela palavra de Deus para produzir isso. Isso é um desafio, irmãos. Isso não é tarefa simples. Não é uma tarefa que você faz de qualquer maneira. Isso exige, e você pode tentar se esquivar disso, e você cairá em desconsiderar o efeito do Evangelho na sua vida. Porque o efeito do Evangelho é produzir em você a pessoa de Cristo, te conformar à imagem de Cristo. E você precisa assumir essa responsabilidade, esse papel, para produzir na vida da sua esposa isso. Não é tarefa simples. Vai te exigir. Enquanto um falso e pseudo-evangelho prega que o evangelho não exige nada, você pode ser como você quiser, você pode ver como você quiser, você pode ser quem você quiser. Não, o evangelho salva suficientemente por uma obra monérgica, mas o evangelho produz nos corações dos salvos sinergicamente exigências para que eles tenham um compromisso em honrar e glorificar a Deus. E o maior papel do homem é relacionado à sua esposa. E aí depois disso, esposas, cada um de vocês sujeitem-se ao seu marido. Esse marido bíblico, esse marido que é Cristo para você. Eu lembro que Carol Júnior, desde sempre, eles tinham falavam sobre isso. Você está sendo Cristo para mim? Você lembra? O Júnior algumas vezes conversava. Carol falava muito isso, né, Carol? Você está sendo Jesus para mim? Você está sendo Cristo? Tem que pensar se isso vai ser Cristo para a minha vida. E é exatamente isso. O homem precisa ser Cristo para sua esposa e produzir na sua esposa a imagem de Cristo para que ela seja Cristo para a vida dele. E aí ele terá essa esposa submissa. Essa esposa não dominada, mas submissa por amor. Nós precisamos olhar um pouco para a realidade que os puritanos produziram na sua época, na vida das esposas. E os puritanos, eles traçavam uma linha muito direcionada pela palavra de Deus a respeito de um caráter na mulher para a glória de Deus. E então eles encontraram no papel da mulher alguns deveres que, além de mostrar submissão e respeito ao marido e cumprir os deveres conjugais mútuos, a mulher tem inúmeras responsabilidades singulares no complementarismo bíblico, porque o igualitarismo não é bíblico, e a superioridade feminina também não é bíblica. Não é. Eu não estou falando de superioridade naquilo que pode ser talento, naquilo que pode ser capacidade, né? A mulher não pode ser mais inteligente que o marido. Não. Eu estava lascado. A minha mulher é muito mais inteligente que eu. E eu acredito que a maioria das mulheres e dos irmãos aqui da nossa igreja é muito mais inteligente que os homens. O Júnior já está se sentindo ali, né? Muito mais. Isso é uma bênção para os homens. Isso não é um problema, é uma bênção. São as capacidades singulares de cada uma que levam à ideia de complementarismo, fazer com que os homens possam ser completados por suas esposas, a fim de que isso promova o reino de Deus na família deles, e através da família a glória de Deus seja vista. Irmãos, nós precisamos criar uma cultura que vai contra a cultura da nossa época, que as mulheres, elas não precisam ser promovidas, empoderadas, maiores, superiores.
elas precisam ser reconhecidas no papel de cada uma delas, porque isso vai colocá-las no devido lugar delas, para a glória de Deus, e vai fazer delas bênçãos, ao invés de colocar sobre elas um peso de exigência, de tentar produzir um comportamento que não está alencado nas Escrituras e não tem nada a ver com o que Cristo estabelece. São fidelis, pessoal se sentindo, porque fizeram uma músicazinha aí agora, e o nome da música é Empoderada. Fiquei vendo aquilo ali e falei, irmãos, aí, como é que pode ceder a cultura? Ceder a cultura. Empoderada, aí canta lá um monte de bobice, o ritmo é um ritmo imponente, a forma de apresentar a música é imponente. Nada disso, irmãos. Isso passa a exigir, colocar um peso sobre a vida das mulheres que elas não deviam carregar, não precisam carregar, e faz elas perderem a beleza do viver que glorifica a Deus. A mulher não é para estar abaixo, não é para estar acima, é para estar ao lado, no papel de auxiliadora, de Gênesis 2,18. Farei para ti uma auxiliadora, uma adjutora fiel. Essa mulher, ela completa o seu marido, ela não diminui, e ela não pode ser diminuída, porque senão falta alguma coisa. A mulher da palavra, então, ela é uma auxiliadora fiel. A mulher deve assistir o seu marido de várias maneiras, ajudando, conforme o Provérbios disse aqui. Eu vou ler daqui a pouco todo ele, fazer comentários rápidos e objetivos. A mulher deve assistir e ajudá-lo de várias maneiras, nos negócios e nos labores, nos seus problemas, nas suas enfermidades, até mesmo como uma médica. E que desafio é a mulher ser médica do marido, né? Porque o marido, quando pega uma gripe, parece que ele está em estado terminal. A mulher levanta, faz o café, prepara as paradas, tá? Um gemido que até é preocupante, né? De acordo com Smith, um puritano muito piedoso, dedicado à vida familiar, essa esposa, como médica, traz os melhores remédios através da sua doce presença que o conforta. Portanto, no papel de mulher bíblica, ela deve administrar as coisas de modo eficaz e eficiente, não com confusão. Então, mulher, presta atenção. Eu sei que o seu marido não é esse santinho todo que ele acha que ele é. Eu sei que ele não é. Eu sei que eu não sou. Presta atenção como você pode ser uma ferramenta eficaz e eficiente na vida do seu marido, agindo e administrando de modo significativo, principalmente problemas no seu lar. Surge um problema, né? Uma criança pirracenta, por exemplo. Aí a criança está lá fazendo pirraça, o marido está ali contornando, tentando ajudar, trazendo, e a mulher fica assim: tá vendo? Olha a criança que você está criando, não está edificando, não está ajudando nada, só está atrapalhando, está produzindo ira no coração do seu marido, e ele vai despejar essa ira, porque ele é um pecador. Acalma a situação, aparta os dois da criança e diz: devemos disciplinar dessa maneira, porque parece que a gente está precisando ajustar essa situação. Tem problemas financeiros, o marido corre atrás, é batalhador, precisa alcançar alguns objetivos e não consegue, e por isso a esposa sente-se incomodada ao ver isso e diz: está vendo? Nós nunca vamos ter o que nós planejamos. Talvez fosse bem melhor dizer: meu bem, vamos orar juntos,
para que Deus possa continuar abrindo as portas, para que você continue sendo promovido no seu trabalho, tendo portas de emprego abertas, sendo direcionado pelo Senhor. Olha como que muda a situação, irmãos. Essa administração inclui ajudar o seu marido a estabelecer o glorioso reino de Cristo em seu lar. Ser econômica, sem ser mesquinha, né? Uma coisa é ser econômica, outra coisa é ser muñeca muquirana, né? Uma coisa é ser econômica, outra coisa é esconder o cartão do marido, né? Não, peraí, brincadeira, negócio de cartão é um problema, cuidado com isso. Né? Porque uma coisa chama a uma atitude responsável, a outra chama a uma atitude egoísta. Uma esposa bíblica, ela não quer ser econômica só para querer ajuntar e ter excedente a ponto de poder se sentir superior a alguém, inclusive o seu marido. Mas ser econômica significa preservar conscientemente para cumprir os deveres que uma família deve ter com relação aos filhos, à saúde e a investimentos que visam promover principalmente o reino de Deus e a expansão do Evangelho através da família. Uma esposa na administração que promove o bem, uma esposa bíblica que promove o bem da sua casa, ela deve buscar um comportamento de sobriedade, calma, cortesia, honra, modéstia, hospitalidade, como a Bíblia recomenda. E tudo isso nós não vamos achar uma prescrição como uma receita de bolo para que uma mulher se comporte. Nós vamos achar isso aonde? No Evangelho. Está escrito lá, olha, esposa, a gentileza. Não, irmãos. O mais objetivo e claro que nós temos a respeito disso é Provérbios 31. Mas o que nós temos de mais aprofundado e que capacita as esposas a isso é o Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, que transforma corações de mulheres que poderiam ser dadas à vaidade para serem dadas à modéstia. Isso não está estabelecido como uma lei ritual, cerimonial, mas está estabelecido na lei do Evangelho, na lei da liberdade, que é Cristo Jesus. As nossas irmãs estão estudando Gálatas, e a plena liberdade que uma mulher tem para servir e glorificar a Deus, sendo submissa ao seu marido e cumprindo com aquilo que a Bíblia recomenda, está em Cristo Jesus. Thomas Geithinger resume tudo isso dizendo que uma boa esposa olha bem, a poesia puritana, a melhor companhia na riqueza, o mais capacitado, disposto, assistente no trabalho, o maior conforto nas tristezas e aflições, e o único meio confortável e seguro de ter filhos e posteridade. É um remédio singular e soberano, ordenado por Deus contra a imoderação e a maior graça e honra que o homem pode possuir. Nós precisamos ver isso em nossas esposas. Que Provérbios promove não são mulheres corretamente morais. O que Provérbios 31 promove são mulheres que devem viver para glorificar a Deus. A partir do versículo 10, Provérbios 31 nos diz: uma mulher de valor, feliz é quem a encontra, e ela é muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Uma mulher bíblica, então, aqui, irmãos, é um tesouro, é uma joia preciosa. E ela é alguém confidente, por isso que a primeira prestação de contas é para a esposa. A primeira prestação de contas é para a esposa.
Versículo 12: ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Nem todas as mulheres são costureiras, até porque a cultura de costura familiar foi perdida. Mas há um tempo atrás, se a gente voltar aqui no tempo, há 30 anos, a gente já encontra isso sendo transferido de mãe para filha. Na casa de quase todas as mães de vocês aqui, eu tenho certeza que tem uma máquina de costura. Não tem não? Tem não? Na casa de Júnior, né? Então é 5, o Júnior falou. É um de cada jeito, uma elétrica, uma a gás, uma querosene, para que se acabasse no combustível não deixasse de costura ter, né? Um manual aqui, ó, aquele pezinho que de vez em quando as crianças iam lá e brincavam e acontecia o quê? Prendia a mão. Eu gostava de brincar, de dirigir. Eu sentava e ficava aqui dirigindo, né, na máquina de vovó. Porque a nossa cultura criou essa ruptura, irmãos, de transmitir para os filhos aquilo que se tinha no seio familiar. Irmãs, vocês podem, né, aprender costura ainda, tem um monte de cursinho por aí, né? A Andréia sabe um pouco, né? Sabe, né? Não, mas com a mão faz um monte de coisinha. Mas tá aqui e fala que faz com a mão também. Lá na época não tinha máquina também não, né? Fazia com a mão mesmo. Rasga uma calça do marido. O que se faz? Ou joga no lixo e compra outra, ou leva na costureira. Antigamente era remendo em cima de remendo. O cara ficava igual um palhaço, uma coxa de retalho trabalhando, né? Dudu experimentou muito isso, porque o Dudu é um trabalhador do campo. Eu também peguei muito isso quando era molequinho ainda, né? Que as calças não dava mais para remendar. O que se fazia? Cortava um pedaço, tirava um pouco do lado e dava para os menores usar, né? Produzir esse resultado não é tentar criar, irmãos, aqui uma super mulher, simplesmente não negligenciar um discipulado doméstico, que é o mais eficaz de todos. Uma mãe ensinando uma filha, o pai ensinando um filho. Aí você não faz aquilo que é simples e básico. Aí você deixa o campo para o inimigo tentar produzir algo que não tem nenhum significado. Estou dizendo que é errado ser engenheiro, arquiteto, advogado. Isso é bom, isso é bênção. A sociedade precisa disso também. Mas quando você deixa de promover o que é do lar, você tira esse gosto, esse prazer, esse deleite. Só lhe faz bem e não mal. Uma mulher bíblica é aquela que promove o bem na vida do seu marido, dos seus filhos, do seu lar, onde ela está. Ela não é cheia de confusão, de atrito, de rebeldia, de rispidez. Ela promove o bem. Isso é desafiador, não é tarefa simples também. Com navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Observe que não é botar o peso de responsabilidade de provedora na vida da mulher, mas é reconhecer a capacidade que ela tem de, como cooperadora e auxiliadora. Por isso que nós não podemos pular o princípio estabelecido em Gênesis. Primeiro nós precisamos ir a Gênesis e dizer, como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos. Isso aqui, irmãos, é sempre voltado para uma imagem da época do tempo da roça, né? As minhas tias, elas com 7, 8 anos, ajudavam a cozinhar de manhã e levavam a marmita, né? Que aí os homens acordavam bem cedinho, levavam a merenda os homens levavam, mas a comida quentinha na marmita, as meninas preparavam e iam até o campo levar. Estamos falando de um contexto puritano, de Winchester, estou em Charrete, né? Mas nós não podemos deixar de produzir uma mentalidade que nós não podemos negligenciar o que uma mãe
deve fazer para construir de caráter na vida das filhas, na vida da sua casa. Ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, os braços são fortes e vigorosos. Não é que ela faz penosamente, poxa vida, meu marido está me obrigando a fazer isso aqui. Não, ela faz com dedicação, com zelo. Ela promove através daquilo ali, mais uma vez eu digo, a glória e o reino de Deus na sua casa. Ela não usa aquilo ali para se negar na cara da sociedade e dizer, eu sou empoderada, eu sou maior, eu estou aqui competindo com meu marido para ver quem ganha mais. Ela não vai para casa e tenta diminuir o seu marido se ele ganha menos ou mais, mas pelo contrário, ela promove a graça de Deus na vida da sua casa. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. A ideia aqui, irmãos, é de zelo, de cuidado. Lâmpada acesa é para que tudo esteja claro, não haja risco nenhum, esteja seguro. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não é a mulher sujinho, é uma mulher que acolhe, ajuda, promove a ajuda aos necessitados. Não teme por seus familiares quando chega a neve, porque ela sabe que tem agasalho suficiente. Faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e púrpura. Aqui aparece a modéstia, irmãos. E o que me chama a atenção aqui, que em Atos 16 também relata uma mulher recém-convertida, que era uma comerciante de púrpura, Lídia, que promoveu a plantação da igreja em... Viu? Se empolgou, eu joguei a bola. Atacante correu nas costas do zagueiro, então, já logo, vai fazer um gol, filho. Filipos, não é isso aqui, ó? Promoveu a plantação de uma igreja ali, irmãos, no seu lar. Uma comerciante vendia, olha como que, às vezes, a Bíblia tem, lá na Nova Aliança, questões que revelam ou cumprem a antiga aliança pelo poder do Evangelho. Chama a atenção também de uma costureira, né? No Novo Testamento, Dorcas, né, irmãos? Quando ela morre, há um desespero, porque ela fazia com suas mãos muitas roupas, e ela ensinava. A ideia que o texto apresenta é que ela ensinava as mais novas e dava condições delas poderem desenvolver o treinamento delas. Ela abençoava. As mulheres choram quando ela morre, há um desespero. Dorcas, porque uma mulher bíblica, ela vai promover edificação onde quer que ela esteja fazendo o que for que ela estiver fazendo. Vai promover a glória de Deus e através dela a graça. Olha que agora o reflexo da mulher bíblica na vida do seu marido. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde ficavam os juízes que se colocavam a receber as causas e julgar aquelas questões, ver quanto valia, avaliar. Ele era respeitado. Toma assento entre as autoridades da terra. Olha agora para a qualificação que Timóteo exige para um pastor. Ele deve ser marido de uma só mulher. Essa mulher, a mulher da nova aliança, a mulher bíblica, ela promove a condição de um homem ser pastor. Sabe por que eu sou pastor? Por causa da graça de Deus, por causa da soberana vontade do Senhor, da escolha para o ministério chamado. Mas sem auxiliar eu não poderia ser. Solteiro não poderia ser pastor. Ela faz vestes de linho e as vende. Fornece cinto aos comerciantes. Reveste de força e dignidade. Observe que as atividades aqui estão sempre sendo provocadas e produzidas através da vida de uma mulher bíblica com finalidades específicas. Fala com sabedoria, ensina com amor. O que
Tito orientou as mulheres mais novas que elas deveriam estar perto das mais velhas, mais idosas, mais experientes. Para quê? Para aprender com elas, através desse ensino com amor. Nós somos uma igreja, irmãos, em crescimento, uma igreja que tem desenvolvido os trabalhos a partir do zero aqui na cidade. E nesse desenvolvimento do trabalho, nós precisamos que aquelas que estão começando juntas e são mais velhas entendam que elas são importantes para que a sabedoria dela, a experiência de vida, a luz do Evangelho, possa iluminar a vida das mais novas. Quando nós alcançaremos um padrão excelente, irmãos? Quando as nossas, que hoje são mamães, forem as vovós. Aí nós teremos um padrão já excelente, porque aquilo que as nossas filhas, as nossas esposas não tiveram com as suas mães, as nossas esposas vão poder ser para as nossas filhas, para os nossos filhos. Não precisamos ter pressa, daqui 30 anos nós teremos muitos frutos para colhermos. Precisamos entender que precisamos fazer o que tem que ser feito hoje. E o que nós precisamos fazer hoje é criar um entendimento bíblico do qual é o padrão que a Bíblia estabelece. Não é querer ter os frutos, os resultados. Isso vem depois. Agora, a recompensa dessa esposa, ela não é preguiçosa, ela trabalha com dedicação. Versículo 28, 29, 30 e 31 diz: os seus filhos se levantam e a elogiam. Se seus filhos estiverem destacados de vocês, mamães, e perguntarem a eles sobre vocês, o que eles vão dizer de você? Lógico que nós precisamos considerar um caráter pecaminoso ainda, que pode responder por alguns desgostos disciplinares. Mas qual é a marca que você tem apresentado? Isso é responsabilidade. Isso chama atenção para uma responsabilidade. O seu marido também elogia dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A mulher bíblica produz no seu marido um olhar que é atraído para ela, de modo que ele, mesmo que enxergue qualquer mulher à sua volta, ele olha para sua esposa, admira, ele tem deleite. A responsabilidade que você carrega nesse sentido, esposa, é de não ser uma mulher que espelhe o olhar do seu marido, e não só um olhar que é apresentado no estereótipo, mas um caráter que produz na vida do seu marido um desejo de sempre correr para os seus braços novamente. A beleza é enganosa, a formosura é passageira. Olha bem, porque no texto não diz só a respeito de aparência, ele não elogia só por causa da aparência. A beleza é enganosa. Muitas coisas que podem ser beleza em uma ótica pode não ser em outra. Pode ser enganosa. A formosura é passageira. E não adianta botar silicone. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai passar, irmãos. A velhice é inevitável. E por ela ser inevitável, no Senhor, ela também é uma bênção. Porque ela revela os frutos que você foi deixando. Não tem para onde correr. O que você tem que fazer é cuidar da sua saúde. Procurar ter uma atividade física regular. Ter uma organização alimentar para a família. Isso é bênção. É isso que você tem que buscar fazer. Ser cuidadosa com vestir, ficar vestindo, na hora de dormir, a camisa de time do marido. Ou então,
a camisa com a estrela vermelha aqui da eleição. Aí, meu irmão, tomava assim um bicudo, né? Ela tomava assim um bicudo, né? Ser cuidadosa, zelosa. Estou falando de bobices, dos oicos do quarto, não. Estou falando de estar apresentável. A gente estava falando, conversando com o pastor Davi, crise, e Cris comentou algo muito, muito interessante. A mulher, quer ver uma organização, você vê a organização da vida da mulher, ela acorda e ela sai do pijama logo, ela se arruma, ela fica direitinha, dentro de casa, não é para sair não, é para ficar direitinha dentro de casa. Cabelo penteado, uma roupa vestida, apresentável. Mas a mulher que teme o Senhor, olha bem, observe que não é a mulher, ele não diz a mulher que faz tudo isso aqui atrás. Ela não diz isso. A mulher que faz tudo isso aqui atrás, ele diz, a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O que nos leva a entender que tudo que a mulher fez aqui só tem valor significativo se for debaixo do temor do Senhor. Senão não tem valor nenhum. Que ela, isso aqui é uma oração conclusiva, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Mulher bíblica, a maior recompensa que você vai receber não é o seu marido, os seus filhos, não é o sistema político, não é a cultura, não são as graduações. A maior recompensa que você vai receber é a recompensa do Senhor, de ser recebida na eterna glória, de receber a coroa da vida. A maior recompensa, mulher, por tudo que você faz, só vai ser resultado na sua vida por causa do Evangelho, não por causa de tudo que você fez. O viver que você leva é um resultado do que Deus produziu em você pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Você rompe com a cultura, você estabelece um marco na sua vida em Cristo Jesus, através da obra da graça, e você passa a viver uma nova vida. Aquele que está em Cristo, aquela mulher que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mulher que teve Cristo mudando o seu viver, ela teme ao Senhor e ela vai receber a recompensa merecida, porque por mais, e é importante que o homem presenteie, elogie, cuide bem, proteja, proveja, sustente, é importante, isso é recompensa para uma mulher. Toda mulher merece naturalmente, por causa da ordem da criação, isso, mas a maior recompensa que você vai receber, o seu marido não pode te dar. Ter os filhos bem criados, bem formados, bem casados, viver uma vida que glorifica a Deus, é uma recompensa maravilhosa. Ter um marido digno do Evangelho, que vive para a glória de Deus, é uma recompensa. Ter uma família que é um reino de Deus estabelecido e a glória de Deus clara à sociedade é uma bênção, mas nada se compara com a eterna glória com Cristo Jesus, mulher bíblica. Viva para a glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus, tema o Senhor e saiba que você foi criada em Cristo Jesus, por causa da obra dele, para receber a recompensa da eterna glória que está prometida nos céus. Amém? Eu poderia te dizer, olha, você tem sucesso, você vai ser assim, você vai conquistar isso, tudo isso seria efêmero. Mas o que eu posso te garantir, na perspectiva do Evangelho, que Cristo te promete uma vida toda na eternidade para a glória de Deus. Lá você estará seguro. Não vai rolar lágrimas do seu rosto. Todo esse empenho que você tem para criar os seus filhos, lá é que vai ser recompensado. Todo esse empenho para promover a edificação do seu lar, é lá na eternidade que vai ser recompensado, de modo significativo e valioso, que nada vai poder te roubar, porque as coisas aqui da terra, traça, ferrugem, ladrões roubam, mas os tesouros do céu, eles
são ajuntados em Cristo e nada pode te roubar. Deus, eu oro pelas mulheres da nossa igreja, por todas elas, desde a mais nova até as mais idosas, para que o Senhor possa promover na vida delas uma vida santa, através de Cristo Jesus, que elas vivam para glorificar o Seu nome, que tudo que elas fizerem, ó Deus, possa promover a justiça reta do Senhor e a glória absoluta de Cristo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida das nossas mulheres com saúde, com paz, com alegria, com graça. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-las com todas as suas bênçãos espirituais das regiões celestiais. E que o Senhor, Deus, possa dar a elas um coração grato por tudo que o Senhor é. Deus, nós expressamos a nossa gratidão pela vida das nossas mulheres, ó Deus. Muito obrigado pela vida delas. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer os braços de cada uma delas para as suas tarefas de complementar e promover, através de uma vida em Cristo, de uma vida na Bíblia, a glória do Senhor, ó Deus, e a edificação do seu lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.